Boa noite, pessoal. Agradeço demais aqui a oportunidade de estar com os alunos da Microlins. Obrigado, Maria. Obrigado, Alexandre. É um privilégio estar aqui em nome da Financier, em nome do Gilvan, né? Que daqui a pouquinho vai estar com a gente. Mas eu estou aqui também para contar um pouco da minha história e ajudar todos vocês nesse processo, né? Nesse processo de educação financeira, esse processo de aprender a investir, esse processo de aprender, né, a fazer o seu fluxo de caixa pessoal, que é muito importante hoje em dia, mais do que nunca, em momentos de pandemia, né, em momentos difíceis que nós estamos vivendo. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Ronaldo Oliveira, sou professor da Financier, né, aí do TEC de Educação Financeira, que fundada pelo Gilvan, né, grande Gilvan. E hoje eu estou aqui porque eu sou um apaixonado do mercado financeiro, né? A minha história ela se entrelaça com a do Gilvan no momento em que eu me aproximei do mercado financeiro devido a um sonho de criança que eu tinha. Eu sou, na realidade, professor formado em geografia por muitos anos, né? Me formei em geografia e fui professor de geografia por muitos anos, ao longo de 8 anos, 7 anos, tá? E decidi, em um momento, fazer essa transição de carreira para o mercado financeiro, né? Então, eu trouxe toda a minha trajetória de sala de aula, onde eu dei aula em grandes colégios, como o Colégio PH, por exemplo, e trouxe toda essa preparação que eu tinha de sala de aula, adicionei os conteúdos de mercado financeiro, tirei as certificações de mercado financeiro para trabalhar junto com o Gilvan, né? E hoje eu trabalho com ele junto nesse propósito, né, de espalhar, de semear a educação financeira, democratizando, melhorando o acesso, facilitando o acesso do mercado financeiro. Desde o meu início da trajetória, eu sempre fui um apaixonado por economia, né? Então, mesmo na geografia, eu sempre buscava os temas mais econômicos possível, a geografia econômica, como é que o Brasil ele se desenvolve, quais os aspectos, né, que o país tem de relevante em termos de economia mundial. Então, isso sempre me interessou muito. E nesse caminho, eu comecei a pesquisar sobre o agronegócio brasileiro, sobre as exportações brasileiras, né, de soja. Para quem não sabe, o Brasil é um grande produtor, né, de soja, produtor de commodities, e essa é a base da balança comercial brasileira, essa é a base financeira do país, né? Então, na geografia, eu sempre estudei esse lado econômico brasileiro, e a partir do momento que eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que fala, que é famosíssimo, né? Que fala sobre o pai rico, ou seja, uma família, né, que tem educação financeira, que investe desde cedo, que tem hábitos ligados à educação financeira, e o pai pobre, que é uma família onde não existe hábito financeiro de educação, né? Então, é uma família que não investe, é uma família que só gasta o dinheiro. A partir do momento desse livro, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu preciso conhecer mais sobre esse mercado, eu preciso entrar nesse mercado. E eu vou falar um pouquinho dos conhecimentos que eu obtive com esse livro e que eu obtive ao longo já desses 2 anos no mercado financeiro junto com o Gilvan, tá? E trazer também experiências incríveis que eu tive durante o meu intercâmbio. No final do ano passado, eu passei 2 meses no Reino Unido, né, coletando informações, aprendendo novos negócios, aprendendo novas estruturas de ensino, estruturas pedagógicas para trazer e adicionar a esse contexto da educação financeira dentro da Financier, para trazer mais conhecimento para vocês, mais experiências, né? Então, eu estive no Reino Unido, visitei Londres, visitei, que é a capital da Inglaterra, né? Visitei a Escócia, né? Fiquei em Glasgow, visitei a Irlanda do Norte, a própria Irlanda também. Então, foi assim uma experiência incrível, uma oportunidade incrível, e eu acho que vale muito a pena projetar isso também na vida de vocês, porque conhecer novas experiências, novas culturas é assim fantástico e vai trazer muito enriquecimento para vocês. Então, a partir de uma construção de um projeto de educação financeira, é possível também colocar como objetivo uma viagem, por exemplo, a compra de um carro, a compra de uma casa,
ou simplesmente você pensar numa educação financeira, em estruturas de investimento para se aposentar. Então, isso vai, a educação financeira, ela se encaixa com você, se encaixa com o seu objetivo. Isso é muito importante. Como um primeiro tópico, né, passado esse momento de apresentação, o que eu preciso colocar para vocês é a educação financeira, o controle, né, financeiro das suas vidas, da vida de cada um aqui, está exclusivamente na mão de cada um. Então, o controle financeiro depende, é muito importante. Então, a partir do momento que nós adquirimos conhecimento e aplicamos esse conhecimento, é que a nossa vida financeira ela pode ter uma virada, tá? Então, isso é muito importante. Agora, que conhecimento inicial é esse que nós precisamos ter? Primeira coisa, para ter um controle financeiro adequado, é você saber no que você está gastando o seu dinheiro, né? Então, você tem que ter esse fluxo de caixa, você tem que construir esse fluxo de caixa pessoal, esse orçamento pessoal, tá? Então, você tem que saber quais são as suas despesas, certo? E qual é o seu ganho, qual é a sua entrada de dinheiro e qual é o seu gasto, né? No que você está gastando dinheiro. E isso aqui parece algo muito simples, banal, poxa, todo mundo fala isso. Mas uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós fazermos, né? E colocarmos em prática. Então, como é que você faz isso? Uma dica importante é você anotar tudo que você gasta, tá? Então, por exemplo, passa uma semana anotando os seus gastos semanais. Tudo que você gasta, você começa a anotar. Então, naquele dia, você saiu de casa, pegou uma passagem de um ônibus, por exemplo, anota. O ônibus da volta, anota. O salgado que você comprou, o almoço que você pagou, anota. O presentinho que você deu para sua amiga, para o seu amigo, para o seu pai, o docinho que você levou para casa, enfim, anota tudo, tá? Durante uma semana. É uma atividade meio chata, meio difícil, meio complicada de fazer, porém, ela vai te render muitos frutos, porque ela vai te mostrar a realidade, para onde o seu dinheiro está indo. Porque muitas vezes o nosso dinheiro, o salário pinga na nossa conta e quando você vê o salário sumiu, né? Foi tudo para o cartão de crédito, foi tudo e você não viu, não conseguiu juntar, não sobrou nada. Ainda ficou devendo, aí tem que pagar juros, aí você entra nos juros do banco que é altíssimo, então você está sempre devendo e essa corrida dos ratos, como é classificado pelo Pai Rico, pelo Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, ou seja, ele classifica como corrida dos ratos o quê? Aquela pessoa que trabalha e paga dívida, trabalha e paga dívida. Ou seja, ela está sempre correndo atrás do rabo dela. Ela nunca sai desse ciclo de trabalhar e pagar dívida. Ela está sempre correndo atrás das dívidas, correndo atrás das dívidas. Então, a maneira de nós começarmos a quebrar esse ciclo é justamente você entender o que você está gastando dinheiro. E para você entender para onde está indo o seu dinheiro, você precisa anotar. Se você memorizar tudo, uma hora você esquece de alguma coisa, ou você, aquela balinha que eu comprei, eu não vou contabilizar, não. Aquela passagem ali, não vou contabilizar, não. Então, você não vai ter um contexto real do que está acontecendo. Então, é importante você fazer uma mini planilhazinha, anota, o pessoal da Microlins aí, né, estudando Excel e tal. Então, ótimo. Já começa aí fazendo seu orçamento pessoal, separa lá na planilha de um lado as despesas, outro os ganhos, né? O ganho normalmente é mais tranquilo, porque normalmente tem uma entrada só, que é o salário, alguns têm 2 salários, enfim. Mas as despesas vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? E o importante também nas despesas, quando você anotar tudo, é você identificar quais são as suas prioridades. Tá bom, vamos imaginar. Eu ganho R$ 2.000, é a minha entrada. E o meu gasto está sendo de R$ 2.200. Ou seja, tem alguma coisa errada. Eu estou saindo do mês devendo R$ 200. Então, a cada R$ 200 que eu pego no banco lá no LIS, eu estou pagando um juros enorme. Então, esses R$ 200 que eu devo,
vai virar 400 rapidinho, porque dobra muito rápido essa dívida nos juros do banco. Então, eu preciso fazer alguma coisa para adequar, tá bom? O quanto eu ganho, os R$ 2.000, e o quanto está saindo. Tem que sair no máximo R$ 2.000, é a conta básica. A partir desse momento que você enumerou todos os seus gastos, você tem que estabelecer prioridade. O que realmente é prioridade para mim? Tá? O que é prioridade, né? Básico para o ser humano é alimentação, é básico, né? O transporte, isso é básico. Tá? Então você tem que elencar algumas coisas básicas para você que você não sobrevive sem. Né? Então essa prioridade você tem que saber estabelecer. O que é básico para você? A partir desse momento, você já vai identificar algumas coisas que você tem destinado seu dinheiro que não são gastos básicos, que são gastos supérfluos, né? E que você pode pensar em cortar. Por exemplo, o chocolatinho que você compra depois do almoço, o suco, o açaí que você tomou depois do almoço, ou no momento do lanche, o cafezinho do Starbucks que custa R$ 10, enfim, mais de R$ 10. Então, certas coisas você pode começar a pensar, pô, se eu gastar menos R$ 5 aqui todo dia com isso aqui, eu posso ter uma economia no final do mês ali de R$ 200, de R$ 100, enfim. Você vai ter que começar a ponderar o que você pode enxugar ou não. Tá? Então, isso é um dever muito pessoal. Isso vai muito de cada um. Porque muitas vezes o cafezinho é essencial para alguém, mas para outros pode ser algo extremamente negociável ali para retirar do seu orçamento. Então, esse é o primeiro passo. Estabeleça prioridades ali na sua despesa. Tá? E as despesas equilibradas, elas normalmente funcionam com o que é essencial, são gasto com alimentação, transporte, às vezes escola do filho e etc. Ou pagar uma universidade, pagar microlins, gastos essenciais ali. A partir desse momento que você tem esses gastos essenciais, R$ 1.000, por exemplo, de gastos essenciais. Então, eu ganho 2.000 e gasto R$ 1.000 já de forma essencial. Você tem que separar um dinheirinho ali para o seu lazer, tá? Porque ninguém é de ferro, né? E você tem que separar pelo menos uma quantia para ir numa praia, ir num cinema. Até que agora tá difícil, né? Porque com essa pandemia tá complicado, tá tudo fechado, mas você tem que pensar nessa forma. Porque se você não der uma parada, não tiver um lazer, uma válvula de escape, você vai entrar em parafuso. Se você só trabalhar, estudar o tempo todo e pagar a dívida, você vai entrar em parafuso, vai ficar estressado, como muitos brasileiros, infelizmente, estão. Então, a oportunidade de você modificar esse cenário de estresse financeiro que leva a um estresse familiar, leva a diversos outros males, é você ter uma consciência, uma educação financeira eficiente, tá bom? Para começar, você precisa estabelecer quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. No que eu estou gastando? Quais são as minhas despesas essenciais? O que é supérfluo? O que eu posso cortar? O que eu posso negociar? Tá? Com lazer, quanto é que eu posso gastar com lazer? Por exemplo, eu gasto nessa conta fazendo, eu gasto R$ 1.000 com alimentação, transporte, etc. Eu posso aliar, sobrou R$ 1.000 ainda do meu salário de 2.000. Então eu gasto aqui, por exemplo, R$ 700 com lazer, por exemplo. Ou vou levar, vou no cinema, vou sair com meu namorado, com meu marido, vou comprar um negocinho para meu filho, um presentinho, não sei o quê. Estabelece um valor. Mas o importante é cumprir esse valor, cumprir essas metas. E, nesse caso, sobrou o quê? R$ 300 para você separar para investir. Então, um orçamento equilibrado tem que ter o quê? Os seus gastos, o seu lazer e o investimento. Então, você tem que separar o seu orçamento em 3 fases, tá bom? Os gastos essenciais, o lazer e o investimento. Só que o grande segredo, que provavelmente ninguém contou a você, e que o Robert Kiyosaki conta no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é uma dica assim, fantástica e que muda o jogo, é justamente a prioridade, a ordem nesse orçamento aqui.
Por quê? Primeiro eu coloquei para você as despesas, depois o lazer e, por último, o investimento. Sendo que nesse livro ele dá a dica essencial. A prioridade máxima tem que ser o investimento. Então ele fala para você, pague-se primeiro. O que significa isso? Pague-se primeiro. Você precisa receber o seu salário e se pagar primeiro. Ou seja, você precisa investir no seu futuro primeiro. E a maneira de você investir é poupando dinheiro e comprando algum ativo financeiro. Tá? Então, ele coloca isso muito claro. Então, como é que a gente vai traduzir isso para a nossa realidade? Nesse orçamento que eu acabei de fazer com vocês, o que a gente vai ter que estabelecer? Os nossos R$ 300 que eu estabeleci aqui como investimento, como poupança, né? Como, não caderneta de poupança, mas como poupança. Para eu poupar, esses R$ 300 ele vem primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum nós fazermos assim, eu ganhei 2.000, já gastei 1.000 com as despesas. Aí com lazer, com lazer esse mês eu acho que eu vou gastar R$ 800, né? R$ 900. Eu já gastei 700, mas eu queria tanto comer aquela pizza, queria tanto pedir no iFood ali um hambúrguer. Então, você sempre gasta um pouco a mais e você sempre vai comer o dinheiro o quê? Do investimento. Sempre. Isso se você não se pagar primeiro. É por isso que existe essa estratégia. A primeira coisa que você tem que fazer é, se você não tem conta numa corretora, por exemplo, você abre conta numa corretora. Aí o que você faz? Caiu o seu salário no banco tradicional. Recebo pelo Banco Itaú, recebo pelo Santander, recebo pelo Bradesco. Aí caiu R$ 2.000 lá na sua conta, no banco tradicional. Aí no mesmo dia que você recebeu, você já envia os R$ 300 para a conta da corretora ou para que você poupa, que você junta dinheiro. Beleza? Então essa é a primeira estratégia e é o grande segredo, tá bom? Da educação financeira aqui, desse livro, Pai Rico, Pai Pobre. E qual é uma segunda estratégia fundamental dentro desse livro? Vai anotando aí. Anota essa primeira estratégia, tá? Primeiro tópico que você tem que anotar é justamente o orçamento pessoal, que eu acabei de falar. E esse orçamento, ele tem que estar dividido o quê? Em 3 fases, que são as suas principais despesas, né? E a partir daqui, dessas despesas, você vai conseguir elencar prioridades. O que você tem como despesa que você pode cortar? Aqui você já consegue economizar, certo? Mas as despesas você tem que estabelecer, tá? Você tem que estabelecer um dinheiro para o lazer e, principalmente, um dinheiro para você juntar, investir. Então, anota essas 3 fases, tá bom? A partir disso, o que você tem que ter em mente? Pausa para beber água aqui. O que você precisa ter em mente a partir disso? Você já estabeleceu o seu orçamento, já estabeleceu como prioridade investir, e a grande dica que o livro vai te trazer é: invista, coloque o seu dinheiro sempre em ativos e não em passivos. O que significa, simplificando, um ativo? Um ativo é aquele produto financeiro, é aquele produto que sempre vai te render mais dinheiro. E o passivo é aquele tipo de produto que sempre vai te onerar, ou seja, que vai sempre pegar mais, te custar mais dinheiro, certo? Então você precisa estabelecer essa diferença na sua cabeça. E aqui é um ponto polêmico, tá? Porque muitas pessoas encaram certos produtos como passivo e outras pessoas não. Por exemplo, a primeira polêmica aqui é: quero muito comprar um carro, tá? Será que o carro é um ativo ou é um passivo? Em termos de investimento, em termos de mercado financeiro, o carro é um passivo, tá? Por quê? Porque você vai comprar o carro e o carro, se você comprar zero, quando sai da concessionária, ele desvaloriza de 10 a 15% já. Então ali você já perdeu dinheiro por tirar ele da concessionária, né? Tu virou a esquina, já desvalorizou 10 a 15%. O carro, você vai precisar fazer um seguro, né? Porque o Rio de Janeiro ele não é muito seguro. Normalmente as cidades no Brasil não são tão seguras, então você vai preferir fazer um seguro. Então o seguro já vai te onerar mais ainda.
tá? Então você tem gastos com combustível, que no Rio de Janeiro não é barato. Então, se você não colocar um kit gás, por exemplo, para dar uma economizada, você vai gastar bastante com gasolina, álcool e etc. E você ainda tem custo com manutenção e etc. Então, o carro é um investimento? Financeiramente falando, não. Porém, é meu sonho de criança, eu sempre sonhei com isso. Se existe algo emocional envolvendo essa compra do carro, você tem que avaliar, você tem que ponderar, você tem que pensar. Então, o que eu te dou de dica é não comprar por impulso. Se você quer comprar alguma coisa, se você sonha em comprar muito aquela coisa, pesquise muito bem antes de comprar. Não compre por impulso, tá? E quando você decidir comprar, você dá alguns dias aí, passa uma semana. Eu já decidi comprar. Passa uma semana sem comprar, passa alguns dias, pelo menos o dia seguinte, para você repensar se realmente é aquilo que você quer. Porque muita gente perde dinheiro ou faz investimentos ruins, né? Ou compra passivos achando que é um investimento, justamente por essa ansiedade de comprar, por esse, né, consumismo exacerbado que acaba aflorando em todos nós. Então, pense muito nisso. Agora, se você precisa do carro para trabalhar, aí é uma outra situação, né? Então, você realmente está adquirindo um passivo financeiro, que é o carro, só que esse carro vai te render mais dinheiro. Então, é um outro esquema. Se você vai utilizar esse carro apenas como passeio, então você tem que ponderar, certo? Está acontecendo aí uns ruídos aí. Vamos lá. Então, esse é uma dica importantíssima. Identificar o que é passivo e o que é ativo. O ativo é aquilo que sempre vai te render mais dinheiro. Então, o grande segredo do mundo dos investimentos, e que o Warren Buffett, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no Warren Buffett, que é um americano, né, idoso, velhinho, só que ele é o maior investidor vivo, né, de todos os tempos. É o cara que é bilionário e tudo que ele fala vira porque é um cara que investe há muito tempo, que tem uma sabedoria fantástica para investimentos. E o que ele fala é o seguinte: enquanto você não fizer dinheiro dormindo, você nunca será rico. Então, eu estou dormindo, eu estou descansando. Como é que eu consigo fazer dinheiro mesmo dormindo? Através dos investimentos. Tá? Porque enquanto nós estamos sempre trabalhando, né, vendendo o nosso tempo para conseguir dinheiro, nós estamos naquela corrida, né, dos ratos que o livro Pai Rico, Pai Pobre fala. Ou seja, estamos correndo sempre atrás do nosso rato. Nós estamos vendendo o nosso tempo para pagar dívida, pagar dívida. Dificilmente uma pessoa enriquece só trabalhando e vendendo o seu tempo. Normalmente as pessoas enriquecem quando elas conseguem escalar o seu negócio, ou seja, com aquele tempo que ela está destinando, ela consegue vender muito mais ou escalar muito mais aquele negócio, ou ela faz investimentos que vão estar gerando renda para ela e essa pessoa está dormindo, está parada e o dinheiro está rolando. Então, o grande segredo é esse: é fazer o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar pelo dinheiro. Então, guarda essa frase: o dinheiro precisa trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. É claro que isso aqui em termos teóricos, tá? É claro que a gente vai trabalhar pelo dinheiro. Todo mundo vai trabalhar pelo dinheiro, isso é óbvio, tá? Mas o que eu estou falando para você se você quiser dar um salto, né, de qualidade na sua vida financeira, você precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você. Enquanto você estiver dormindo, você precisa estar ganhando dinheiro. De que forma você ganha dinheiro dormindo? É investindo em ativos, tá? Eu já vou falar para você alguns ativos aqui mais acessíveis, tá? Para nós trabalharmos. Outro passivo que é muito comum é justamente uma casa, um apartamento, um imóvel em geral. Muita gente vê o imóvel como investimento, tá? Essa é uma polêmica interessante. Eu devo comprar, ou devo vender, ou devo alugar um imóvel? O que vale a pena? Então, essa é uma decisão que ela tem também muito cunho emocional, né?
porque muita gente sonha em ter a casa própria, sonha em ter uma casa decorada da forma que ela sempre quis. Então, muita gente tem esse sentimento por trás, né? Essa subjetividade. Agora, se você está pensando estritamente no lado financeiro, está pensando no mais custo ou menos custo, você precisa ponderar que uma casa própria, principalmente um imóvel financiado, é um custo financeiro absurdo. Porque sempre que você está financiando, significa que você está antecipando um dinheiro que você não tem. Por exemplo, o imóvel vale 300 mil. Então, eu não tenho 300 mil agora. Então, eu vou financiar os 300 mil. Eu estou antecipando esses 300 mil. E todo o dinheiro que você pede para o banco antecipar para você, você tem que pagar o quê? Juros para o banco. Então, no final dessa operação, você vai pagar um imóvel e meio, 2 imóveis, tá? Então, ao longo do tempo, você vai passar 30, 40 anos remunerando o banco, enquanto que o seu dinheiro, de fato, o seu patrimônio, de fato, não está crescendo. Então, a nível financeiro, quando você adquire um financiamento de um imóvel, é o bolso do banco que está crescendo e não o seu bolso, né? Então, a gente precisa ter essa ponderação. Financeiramente falando, comprar o imóvel pode não ser tão vantajoso. Mas como existe uma decisão emocional também, se você vai se sentir muito mais confortável, muito mais seguro com um apartamento comprado, se você não gosta de viver de aluguel, de viver dependendo, né, de contratos, etc., se você não consegue dormir quanto a isso e tal, você é extremamente incomodado com essa situação, então é melhor você pagar um pouquinho mais e comprar o apartamento. Então tem que ponderar. Mas agora, financeiramente falando, friamente falando, alugar normalmente é mais rentável para o seu bolso do que comprar de fato. Porque toda essa antecipação do dinheiro através de financiamento é algo que você vai estar rentabilizando e pagando muitos juros para o banco. Beleza? Então, dito isso, você precisa separar os passivos dos ativos. Agora, vamos falar de alguns ativos que você pode utilizar para formular uma carteira de investimentos. Tá? Então, o que nós aprendemos até agora? Aprendemos a fazer um orçamento e dentro desse orçamento você precisa estabelecer prioridades. Tá? E a prioridade máxima é você separar um dinheiro para investir. Então, separa uma quantia para investir. Ah, mas eu não consigo separar muita coisa, separa um pouquinho. Tá? Separa R$100, R$50, seja o que for. Começa a separar. Mas o importante é, pague-se primeiro. Ou seja, quando chegar o dinheiro na sua conta, vou separar R$50. Então, joga os R$50 para outra conta. Nem que seja para poupança. Beleza, jogou para poupança. Pelo menos você tirou da sua reta ali para você não gastar. Tranquilo? Então, esse é o primeiro objetivo, primeira tarefa de casa aí para vocês. Tá bom? Agora, após isso, é você identificar o que é um passivo e o que é um ativo. E nesse momento, eu vou colocar aqui para vocês mais uma característica interessante nesta nossa conversa, que é justamente o perfil, né, de investidor. Por quê? Porque quando você entra no mercado financeiro, existem diversos produtos de investimento, muitos produtos de investimento. Tá? O que normalmente nós conhecemos assim de bate-pronto, quando você abre a conta num banco, é te oferecer uma poupança, uma caderneta de poupança. Esse é um investimento que todo mundo conhece no Brasil e 65% das pessoas, do dinheiro investido no Brasil, está na poupança. Tá? Então, assim, é o investimento mais tradicional. Por quê? Porque ao longo do tempo, o Brasil sempre teve juros muito altos. Inflação e juros, tudo muito alto. Tá? E a poupança ela é remunerada pela taxa de juros. Então, se a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, quando eu falo a taxa Selic, é a taxa básica de juros do país. Tá? E o que é juros? Juros é justamente o valor do dinheiro. Tá? Quando eu empresto um dinheiro para você, eu estou deixando de usar o meu dinheiro para que você use.
se eu estou me privando de usar o dinheiro para você usar, você vai ter que me pagar por esse dinheiro. Você vai ter que me pagar o quê? Juros. Você vai ter que me pagar um custo sobre esse dinheiro. Então, juros é justamente isso. É um custo pelo dinheiro que você pega emprestado, por exemplo. É uma remuneração. Ok? Então, sempre que eu falar em juros, é um tipo de remuneração. É um custo do dinheiro. E existe uma taxa de juros que faz o quê? Que serve como referência para o mercado financeiro brasileiro como um todo. E a gente chama de taxa Selic. Tá? Essa taxa Selic é estabelecida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central. Tá bom? Então, a cada 45 dias tem uma reunião para dizer se a taxa Selic está subindo, está descendo. Aí vai lá o William Bonner no Jornal Nacional e anuncia: a Selic subiu, a Selic desceu. E ultimamente a Selic só tem caído. Para vocês terem uma noção, 2013, 2014, 15, ali o governo Dilma, o final do governo Dilma, ali próximo do impeachment, quando a economia brasileira estava balançando muito, né, por causa da crise lá de 2009, a crise financeira dos Estados Unidos, que alastrou para o mundo inteiro, pegou o Brasil, tá? Naquela época, os juros brasileiros estavam em 14, 15%, tá? 15%, por exemplo. Então, se você compra, por exemplo, um título pré-fixado naquela época, estaria pagando em torno de 15%. Agora, hoje em dia, como é que está a taxa Selic? Hoje em dia, a taxa Selic está 3%, e, se eu não me engano, teve uma reunião hoje, ou vai ter amanhã, que essa taxa Selic vai diminuir ainda mais. Tá? Então, a taxa Selic vai chegar próxima de 2%. Tá bom? O que isso significa? Que o seu dinheiro, se estiver na poupança, o seu dinheiro vai render em torno de 1,5% ao ano. Eu estou falando ao ano. Ou seja, o seu dinheiro vai crescer ao longo de 12 meses apenas 1,5%. Isso é muito ou isso é pouco? A gente nem precisa fazer conta para saber que é muito pouco, absurdamente pouco. E se você pegar essa rentabilidade de 1,5% e diminuir e retirar a inflação, gerando uma rentabilidade real, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é a rentabilidade que eu tenho, que é divulgada lá pelo banco. Ah, você está ganhando 10% nessa operação, 10% ao ano e tal, e etc. Agora, a inflação do período, ela tem que ser descontada. Porque o que é a inflação? A inflação é justamente o índice de elevação dos preços. E quando os preços estão se elevando, o meu poder de compra está diminuindo. Então, se no geral os preços aumentam, o meu custo de vida também aumenta. Tá? Então, para eu ter uma rentabilidade real, de fato, quanto que eu estou ganhando, quanto está sobrando para mim, eu preciso descontar essa rentabilidade da inflação. Certo? Essa é a rentabilidade real, que a gente chama de taxa real. Tá bom? Então, você tem que também começar a ficar atento nisso. Será que a inflação está muito alta? Quanto é que está a inflação? Então, vamos voltar ao raciocínio aqui da poupança. Poupança rendendo 1,5% ao ano. E a inflação em torno de 2%. Se eu fizer uma conta básica aí, sobrou para mim zero. Se bobear, eu estou até pagando para deixar meu dinheiro na poupança. De tão pouco que a poupança está rendendo. Por que a poupança está rendendo pouco? Primeiro, a taxa Selic está caindo, a taxa de juros está caindo muito no Brasil. Tá? E essa taxa Selic está caindo bastante, e a poupança, por outro lado, ela não rende a taxa Selic inteira, que é, por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu estou te dando, 2,5%. Enfim, a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Tá? Ou seja, a caderneta de poupança rende ainda menos do que a taxa básica de juros. Então, definitivamente, a poupança não é o melhor veículo de investimento, o melhor produto de investimento para você utilizar. Então, quais são os produtos de investimento que você pode utilizar? É aí que entra aquela condição de perfil de investimento. Porque dependendo do seu perfil, você vai poder acessar diversos tipos de investimento. Quando você abrir conta numa corretora, e eu
eu divulgo isso para qualquer pessoa, né? Que faça isso. É totalmente gratuito. Você pode baixar o aplicativo de uma corretora, você pode ir no site de uma corretora, totalmente gratuito. E na fase ali, no processo de abertura de conta numa corretora, você vai passar por diversas perguntas. Normalmente, nós não gostamos de responder pergunta, de perder tempo com formulário e tal, então você desiste de abrir a conta. Mas aquilo é muito necessário, porque aquelas perguntas vão identificar o quê? O seu perfil como investidor. Será que você é um investidor que é muito medroso? Ou seja, se você não gosta de perder dinheiro de jeito nenhum, se você não quer arriscar o seu dinheiro de forma alguma, a corretora tem que identificar isso para te oferecer os melhores produtos para você. Então, se você é um investidor que não tolera risco, que não quer pensar em perder dinheiro de jeito nenhum, você é um investidor conservador. Tá? E para o investidor conservador, normalmente é indicado o quê? Investimentos de renda fixa. Tá? Porque os investimentos de renda fixa, muitos deles têm garantia. E quando tem garantia, você fica mais tranquilo de que vai receber aquele dinheiro, aquele retorno. Tá? Agora, se você é um investidor que entende que precisa se arriscar um pouco mais para tentar ganhar uma rentabilidade maior, porque uma regra básica que eu deixo para vocês de mercado financeiro aqui é a seguinte: quanto maior risco, maior o retorno, tá bom? Então anota isso. Isso aqui é básico para você. Quanto maior o risco eu corro naquele investimento, maior é a tendência, a probabilidade de retorno. E quanto menor o risco, menor o retorno. Então, eu sou conservador, beleza? Vou ficar nos investimentos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa são menos arriscados em geral. Então, se você tem risco menor, você também vai ter uma rentabilidade menor. Ah, mas eu queria uma rentabilidade maior, não tem um investimento seguro para eu ter uma rentabilidade alta. Aí você tem que tomar cuidado, porque muita gente, né, cai nesse conto de que vai ter uma rentabilidade altíssima de forma segura, aí prometem investimentos mirabolantes e muitas vezes são enganados no mercado financeiro, e é por isso que muita gente tem medo do mercado financeiro, pelo desconhecimento. Mas a partir dessa regrinha que eu te dou, dessa noção inicial que eu estou te dando, você já vai separar o joio do trigo, né? Vai separar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Você vai começar a entender. Se a rentabilidade está baixa, é porque o risco é baixo. Agora, o risco é baixo e a rentabilidade é alta, começa a desconfiar. Está estranho. Para você ter uma rentabilidade alta, você precisa arriscar um pouco mais. Agora, o risco está muito alto e a rentabilidade está muito baixa. Então, esse é um investimento que não faz sentido nenhum. Corre disso aí. Tranquilo? Então, se você é um investidor que já tem essa noção de que para ter uma rentabilidade maior você precisa se arriscar mais, aí você já é um investidor moderado. Que além dos investimentos de renda fixa, você já começa a adicionar alguns investimentos de renda variável, tá? Que tem risco um pouco maior. Porque o que identifica a renda fixa? Na renda fixa, você consegue combinar a rentabilidade do investimento. Você consegue entender o quanto de rentabilidade você vai ganhar por ano ou por semestre. Então, você consegue ter uma segurança maior nesse fluxo de investimento. Na renda variável, o nome já está falando. Se é variável, ela vai variar. A rentabilidade varia, não tem como você combinar. Você está se arriscando para atingir uma rentabilidade maior. Só que na renda variável, você pode ter uma rentabilidade muito maior do que na renda fixa. Tranquilo? Então você tem que ponderar isso aí. Agora, se você for aquele investidor que já tem completa noção de que quer se arriscar, se você tem um dinheirinho sobrando para se arriscar um pouco mais, aí você já é um investidor arrojado. Ou seja, que investe muito mais em renda variável, que entende muito mais o mercado, normalmente tem mais conhecimento. Tá? Então, isso é importante para você. Então, como primeiro objetivo, é você entender o seu perfil de investidor. Inicialmente, quando as pessoas não conhecem o mercado financeiro, não conhecem os produtos de investimento, normalmente elas são colocadas no grupo de perfil conservador, de investidores conservadores, que normalmente são aquelas pessoas que estão iniciando, estão começando
a compreender o mercado, que nunca investiram, nunca tiraram dinheiro da poupança, estão pensando em tirar o dinheiro da poupança agora. Normalmente são investidores conservadores. Eu vou falar mais especificamente para esse tipo de investidor. Tá? Então, vou pegar alguns investimentos de renda fixa aqui. Primeira coisa, quando você pensar em investir, é você construir a sua reserva de emergência. O que significa isso? Esse é um passo importante. O primeiro passo que eu te dei foi fazer o seu orçamento, tá? Dividir esse orçamento em várias fases, né? O que é a prioridade para você, o que é lazer, o que você vai separar para investir e fazer, em primeiro lugar, justamente esse fato aqui de separar dinheiro, poupar dinheiro tem que estar em primeiro lugar. A partir disso, você tem que poupar dinheiro para quê? Para alimentar a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É justamente o dinheiro que você vai guardar para te socorrer em algum momento inesperado. Aconteceu algum problema, você sofreu um acidente, algum familiar seu precisa comprar um remédio, ou seja, algum gasto inesperado, que você precisa fazer uma viagem de última hora, do dia para a noite, você tem que ter um dinheirinho separado para esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Se você não tiver esse dinheiro separado, bati com o carro, meu carro não tem seguro, preciso consertar o carro, aí você gasta R$1.000 consertando o carro. Como você não tinha reserva de emergência, você vai lá, passa no cartão, começa a dever para o banco e volta para aquela corrida dos ratos que eu falei. Então, a reserva de emergência é muito importante para isso, tá bom? Você tem que pensar nisso. Como é que nós fazemos aqui no mundo das finanças um cálculo básico de reserva de emergência? Você calcula mais ou menos quais são as suas despesas, que a gente já fez aqui, né? mas aqui eu estou falando das despesas essenciais. Tá? Dentro do orçamento, é separado em 3 blocos que eu falei. Tem as despesas essenciais, o lazer e os investimentos. Pega a despesa essencial que a gente fez aqui, por exemplo, foi R$1.000, e multiplica isso por 6. Tá bom? Então, você vai ter aí uma reserva de emergência de R$1.000. De 1.000 vezes 6, R$6.000. Então, significa que se você vier a ser demitido, por exemplo, aconteceu alguma coisa, você consegue custear a sua vida, mesmo desempregado, durante 6 meses. É para isso que serve a reserva de emergência. E quem tinha planejamento financeiro para enfrentar essa crise inesperada, né, do coronavírus, foi justamente essas pessoas que tinham alguma reserva de emergência. Quem não tinha reserva de emergência, as empresas que não tinham nenhum tipo de reserva de emergência, não tinham caixa, muitas delas não conseguiram sobreviver a esse período aí do coronavírus, onde o mercado ficou fechado um mês, 2 meses, e está reabrindo só algumas atividades que foram consideradas essenciais. Então, muita gente faliu, infelizmente, né, lamentavelmente, nesse momento. Então, para isso é que serve o planejamento financeiro. Para você também não entrar em falência, você precisa ter essa educação financeira para criar justamente a sua reserva de emergência. Tranquilo? Então, como é que se cria isso? Como é que se constrói isso? Calcula qual é as suas despesas essenciais, multiplica por 6. Pelo menos por 6, tá? É um mínimo aí. Então, a partir do momento que você atingiu esses 6.000, tá? Como reserva de emergência, aí você pensa em outros tipos de investimento. Mas onde então eu vou investir a minha reserva de emergência? Se eu acabei de falar que na poupança não é um tipo de investimento muito favorável. Primeiro, se você quer sair da poupança para um investimento mais seguro que a poupança e que remunera melhor que a poupança, mesmo minimamente, né, porque a renda fixa em geral não está pagando uma remuneração muito alta, você vai para um título público pós-fixado. Tá? O título chamado Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, é um título que vai te remunerar através da variação da taxa Selic. Então, aqui eu vou te explicar outro conceito básico da renda fixa aqui do mercado financeiro em geral. O que é um título pré-fixado e um título pós-fixado? Vamos lá. Respira aí, bebe uma água. Vamos entender isso aqui. O título pré-fixado é um título que no momento da aplicação, no momento que você comprou o título, no momento que você investiu, você já sabe o quanto você vai resgatar no final.
Tá? Então, por exemplo, um título pré-fixado. Eu comprei um título pré-fixado com vencimento para 2025, que vai me dar 6% ao ano. Então, você já sabe. E deixando o seu dinheiro lá até 2025, ele vai ficar rendendo 6% ao ano. Eu posso resgatar esse dinheiro antes? Todo mundo tem esse medo, né? Ah, eu vou ter que ficar com o meu dinheiro preso. Você pode resgatar antes. Só que aí esse dinheiro ele não vai remunerar quanto poderia, né? Porque o prazo de vencimento final do título é 2025, mas você pode resgatar antes. Tá? E se for um título pré-fixado, o fato de resgatar o título antes pode ser um pouco perigoso, porque você pode perder dinheiro sem saber nesse resgate. Então, o que eu indico para investidores iniciantes, conservadores, é o título pós-fixado, que é o mais fácil, mais simples, mais conservador que existe. Porque o pós-fixado, você sabe que ele está sempre acompanhando a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está 2%, está 3%, está 4%, você sabe que está ganhando aquilo. E quando você... Eu posso resgatar antes? Pode. Quando você vender, você vai estar ganhando aquilo. Então, é muito conservador, muito tranquilo de investir. E qual é a forma de investir? Justamente, para ter acesso a um título público federal, como o Tesouro Selic, você tem que abrir conta numa corretora. Então, e existem diversas corretoras no mercado, né? XP Investimentos, Modal Mais, Nova Futura, Rico, Clear, etc. Então, você pode escolher uma corretora dessas, abrir a sua conta, é muito simples, tá? Eles vão pedir uma foto sua, um documento, etc. E como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer um TED, né? Fazer uma transferência da sua conta bancária para a conta da corretora. A partir do momento que o dinheiro caiu na conta da corretora, pelo próprio aplicativo da corretora ou pelo site da corretora, você acessa o produto de investimento e faz o investimento. Lá na corretora vai ter investir em renda fixa. Aí você clica lá, renda fixa. Aí vai ter as opções de investimento em renda fixa. Título Público Federal. Você abre lá, Título Público Federal, clica em Tesouro Selic, que é o tesouro, que é um título pós-fixado. Esse título pós-fixado, você já sabe quanto vai ganhar, por quê? Porque você está ganhando baseado na oscilação da taxa Selic. Então, como reserva de emergência, que eu indico inicialmente para vocês é o Tesouro Selic. Existem alguns outros, algumas outras modalidades alternativas para reserva de emergência? Existe uma muito simples, tá? Hoje em dia, no mercado, já são oferecidas as contas correntes remuneradas. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas já conhecem esse tipo de alternativa. Alguns bancos digitais já oferecem esse tipo de conta corrente. Por exemplo, a Nubank, quando você abre conta na Nubank, que é um banco digital, o fato de você deixar o dinheiro na conta da Nubank já está rendendo a taxa Selic. Tá? Então, você simplesmente jogou o seu dinheiro lá, ele já está rendendo. Você nem precisa comprar, de fato, o título público federal lá, através da corretora, para gerar essa renda. Existem alguns aplicativos também, por exemplo, o aplicativo PicPay, que é um aplicativo de pagamentos. Quando você abre conta no PicPay para fazer pagamentos de forma mais ágil, o fato de você deixar o dinheiro na conta do PicPay já está rentabilizando também a taxa Selic. Tranquilo? Então, existem essas alternativas. Você pode colocar lá no Tesouro pós-fixado, que é muito seguro. Tá? Você pode também deixar o dinheiro em uma conta remunerada de um banco digital desses. Mas o banco digital ele é menos seguro do que o título público federal. Porque qual é a ideia? O título público federal ele é emitido por quem? Pelo governo. Né? Então, é o governo que vai te pagar. Tá? Então, o governo tem uma estrutura muito mais sólida para te pagar do que um banco digital. Só que aí você tem que ponderar um pouquinho, mas os bancos digitais estão crescendo muito, estão muito fortes e tal, então você pode ponderar que você pode escolher, tá bom? Dito isso, se você fez a sua reserva de emergência, se você construiu esse mecanismo, você pode começar a partir para alguns tipos de investimento. Variação, um pouco mais de rentabilidade, para te gerar um pouquinho mais de dinheiro. Mas aí a Maria, quer participar, Maria?
Então, só para te avisar, aí já temos o Gilvan aí na sala, então preciso, né, só para a gente poder já passar um pouquinho para ele se apresentar. E já tenho a notícia boa que teremos mais uma aula semana que vem. Ah, que maravilha! Então, portas abertas aí para o Gilvan. Grande Gilvan! Tem um apelido carinhoso. Eu e o Ronaldo, carinhosamente, eu chamo ele de monstro desde o início. É um apelido muito carinhoso. Cara, Ronaldo... nem dei os parabéns, adorei, Gilvan, aprendi muito. O Ronaldo é... Semana que vem é eu e o Ronaldo, hein? Pode botar aí, vou mandar a fotinho dele. Ronaldo é um dos meus primeiros associados na empresa. Fez um curso de formação conosco, depois fez o segundo, e aí entrou para o time. Hoje é o nosso coordenador pedagógico, participa de vários projetos importantes da empresa, grava conteúdo, muito didático, um apaixonado. E o legal é que ele é um geógrafo, né? Eu sempre falo, se fosse economista, era 2 vezes mais. Contou incrível isso. Muito, muito, muito. Pessoal, Ronaldo, obrigado. Vou só finalizar aqui, me apresentar rapidamente, mas acho que você pode ficar por aí. Ok, vai com tudo. Ronaldo, semana que vem a gente está junto aqui falando também um pouquinho de mercado. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para vocês. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Está entrando. Estão vendo? Entrando? Eu botei um slide. Ainda não, ainda está carregando. Tá bom, obrigado. Essa internet. Essa internet. Olha, enquanto está entrando aí, se vocês quiserem responder, tem uma pergunta da Nicole. Qual é a pergunta da Nicole? Eu instalei o PicPay esta semana, mas ele é bom quando se movimentam muitos pagamentos ou compras, né? O PicPay é uma excelente alternativa. Ele está passando por uma fase de atualização, mas ele tem um cashback muito interessante. Eu acho que a indústria hoje está dividida em 3 grandes bancos digitais, né? O Banco Inter, o Nubank e o PicPay. O original vem um pouquinho ali, correndo próximo também. Mas são bancos muito bons, que fazem tem uma volumetria de movimentação bem interessante. Mas o PicPay, eu acho que ele, para um fluxo maior de movimentação, ele é melhor. Acho que para um fluxo de pagamento, o PicPay responde muito bem. Eu gosto muito do Banco Inter, acho que ele tem um trabalho bem bacana. E ele faz um trabalho bacana em transferência de TED. Até alguém perguntou sobre transferência de TED, acho que ele faz esse trabalho muito bem. Vocês estão visualizando a minha apresentação? Tá a apresentação agora? Sim. Tá bom, excelente. Estou voltando aqui. Pessoal, primeiramente, agradecer a Maria Albuquerque pelo convite. A gente tem um amigo próximo, que é o Alexandre Bueno, que nos apresentou anteriormente. Um abraço, Alexandre, até falei com ele essa semana. O mercado financeiro é uma grande... Eu que agradeço. Imagina, obrigado. O mercado financeiro é uma grande paixão. Eu trabalho nele há 12 anos. Passei pelo BTG Pactual, passei pela XP, passei pela Geração Futuro, depois fui para a XP, mas eu senti um certo incômodo e fui observando alguns números, tá? Pessoal, esse filme é um filme muito legal, um documentário que está no Netflix, chama Living $1. São 56 dias e 3 jovens que eram de Seattle estão vivendo com $1 por dia. E esse documentário ficou muito na minha cabeça. Ele está no Netflix, tá? Esse é o nome dele, recomendo para vocês. E você acha que vocês conseguiriam viver com $1 por dia? $1 por dia quer dizer R$5 por dia. Então, esses jovens conseguiram ficar 56 dias vivendo com $1 por dia. Eu vou mostrar como, tá? Outro dado, esse é um documentário também muito bom, tá no YouTube gratuito, que chama Torre de Marfim, a tradução dele. E ele fala um pouco da crise no sistema estudantil americano. Aqui nos Estados Unidos, né, quando você sonha em trabalhar nos Estados Unidos, você estudar nos Estados Unidos, tem uma coisa chamada Ivy League. Né? O nome do documentário é Living $1. Aqui, ó, o Tatiane. Tá? Living $1. É vivendo com $1. Tá? Pode tirar um printzinho aí. Então, esse documentário é muito bom. Tá? Depois tem um outro, que é Torre de Marfim, que mostra o fracasso do endividamento americano. E acho que a Microlins, junto com empresas como a nossa, faz um trabalho muito bacana. Então, alguns jovens pelo mundo sonham em estudar em Penn, Columbia, Harvard, Dartmouth, Yale, Cornell, Brown e Princeton. Né? São as grandes faculdades. E aí ela mostra como é que esse sistema
de crédito estudantil está falido. Isso me deu umas ideias. Eu falei, poxa, como você vai ajudar o sistema, né? Cara, e esse cara aqui, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é Mohamed Yunus. Eu adoro esse cara. E ele foi um dos caras que hoje a Índia tem 1,3 bilhão de pessoas. E esse cara conseguiu erradicar ou reduzir a pobreza, a miséria para mais de 300 milhões de pessoas. O nome dele é Mohamed Yunus. Ele é um monstro. Ele é considerado o banqueiro dos pobres. E ele que construiu a ideia do microcrédito. Então, esses 3 filmes, esses 3 slides aí são para dizer assim, as ideias que começaram a permear a minha cabeça em construir e falar sobre essa questão de ascensão social e econômica, falar do financeiro e trazer pessoas de muito talento como o Ronaldo e outros mais. A gente tem hoje um time bem bacana. Cara, esse é um filme que basicamente quase todo mundo me conhece, que é A Procura da Felicidade, né? Vocês aí estão vendo o Will Smith. O Will Smith, esse minuto é o minuto 7:48. É uma das partes dos filmes que eu mais gosto, sei de cabeça. Esse cara aí que tá rindo de gravata vermelha parou uma Ferrari em frente à empresa dele e o Will Smith está passando. Quem não viu, assista A Procura da Felicidade. E aí o Will Smith pergunta assim para ele: o que você faz e como você faz? Aí ele fala: então, eu trabalho aqui e sei comprar e vender ações, vamos dizer que seja isso. E aí o Will Smith pergunta assim para ele: mas precisa tirar MBA, precisa fazer faculdade? E ele fala: não, tem que ser bom com números, falar com pessoas. E o filme, cara, tem uma tocada muito incrível. Nessa época aí que eu assisti o filme, eu era um garçom, né? Vocês podem ver isso. Eu tinha menos uns 40 quilos, hoje eu tô com 100 quilos. Né? Eu tinha uns 60 quilos, sou aquele rapazinho ali, dá para me encontrar rápido. Eu ganhei de um cliente do restaurante um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que mudou muito a minha história. E vi o filme, tá? Vi esse filme e falei: cara, será que dá para trabalhar no mercado financeiro? Então, depois de 12 anos, a minha resposta é sim, dá para trabalhar no mercado financeiro. Esse aqui, ano passado, eu fui em Genebra fazer uma palestra para uns 30 investidores americanos, suíços, perdão, e foi uma palestra sobre fintechs sociais. Eu era como diretor financeiro de uma fintech social chamada Banco Maré, e foi uma palestra muito legal, marcou muito, sabe? E eu sempre falo para as pessoas assim: não desista do seu sonho, por mais difícil que seja, não desista do seu sonho. Se alguém me falasse que eu ia fazer uma palestra 12 anos depois para investidores na Suíça, com tudo pago, eu não acreditaria. E hoje eu falo: se você quer trabalhar no mercado financeiro, cara, é um mercado com muitas oportunidades, ele passa por uma transformação muito grande, e o Ronaldo é um dos maiores expoentes que a gente tem aqui na empresa, uns funcionários, uns associados de carreira. A gente não chama ninguém de funcionário aqui, todo mundo é associado. Então, o Ronaldo é um dos nossos grandes associados, tá? Bem, outro momento interessante, esse ano, se alguém me falasse que eu ia ser convidado pela Federação dos Bancos, que é a FEBRABAN, o Ministério Público da Bahia e o Instituto Ser Mais, eu fui convidado para ser o professor desses 60 pessoas aí, esses jovens. Eles perceberam que faltava igualdade racial no mercado financeiro e me convidaram para formar essas pessoas, esses jovens. Esses jovens aí nunca tiraram uma prova, não tem nada. Eu tinha uma meta, em 15 dias, aprovar o máximo possível. Historicamente, a aprovação da prova para trabalhar no mercado financeiro é de 43%. Eu consegui uma marca, não eu, todo o time, eu consegui uma marca de 73%. Então, pense o seguinte: hoje o mercado, o nível de aprovação para passar na prova é de 43%. Mas eu consegui pegar esses jovens, usando a metodologia ativa, e ter uma aprovação de 73%. Foram 15 dias direto, eu fiquei em Salvador, muito bem recebido, com tudo pago, né? Eu digo que hoje em dia eu brinco, eu desfruto do que eu amo fazer e ganho por isso, né? Então, eu gosto do que faço e ganho pelo que faço e tenho resultados por isso. Então, acreditem nos seus sonhos. E se mais uma vez, se alguém me falasse que eu ia chegar nesse momento, eu não acreditaria. Cara, esses são momentos muito legais. Eu fiquei em dezembro 30 dias em Nova York. Esse cara de calça vermelha é o Paulo. O Paulo, cara, catou latinha no Central Park. Eu fui na casa dele. Eu nunca tinha andado numa Ferrari, esqueci daquela Ferrari que é conversível, vou lembrar o nome, mas ele fez um carinho comigo, me levou para passear. Testarossa. Testarossa, obrigado. Eu sou fã de Ferrari. Bacana. Eu conhecia pouco, nunca tinha dado em uma, não. E andei com o Paulo, foi incrível. Paulo foi tão carinhoso que ele botou o Frank Sinatra para mim atravessando lá uma rodovia, uma das pontes de Nova York.
Do lado dele está o Valdemar. Valdemar é de Cabo Verde, fala 6 idiomas. É um cara querido, passei o Ano Novo e o Natal na casa dele. Do lado da minha esposa, a minha querida esposa maravilhosa, boníssima, muito minha amiga, minha companheira. Cara, e aí eu tinha um sonho de ir em Nova York estudar inglês, que é um dos meus maiores gaps. E aí fui para lá. Depois eu fui em Washington, fui em frente ali à Casa Branca, e eu fui na Pensilvânia. Cara, foi uma experiência incrível. Fiquei um mês visitando os principais bancos de investimento dos Estados Unidos. Postei isso lá no meu LinkedIn. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais, está lá, Gilvan Bueno Costa, tá? Bem, pessoal, basicamente eu fiz essa apresentação rápida, né? Qual é a minha proposta? Assim, hoje, o desafio econômico do Brasil está muito nesse patamar aqui. E a empresa, junto com a Microlin, junto com o Financier, junto com a Maria, junto com todos que estão aqui, que constroem a empresa com vocês mesmo, temos esse desafio de aumentar a renda do país, tá? Hoje, 1 milhão, 2 milhões de pessoas aproximadamente ganham 17 mil reais. Mas 50% da população brasileira ganha 430. E as pessoas me perguntam assim, mas como é que você vai mudar essa história? Como é que você vai mudar essa realidade? Eu defendo que todo jovem ele tem que olhar para o mercado de capitais, ele tem que se qualificar, ele tem que entender de tudo que o Ronaldo passou sabiamente, brilhantemente, né, um dos nossos maiores expoentes, e o mercado de capitais pode ajudar muitas pessoas. Eu sou muito apaixonado por isso. Esse negócio salvou a minha vida. Hoje, para vocês terem ideia, eu queria finalizar a apresentação contando um dado super curioso para vocês. Esses são 3 meses da minha carreira, né? Eu aqui como garçom, eu aqui em Genebra. Cara, e esse cara aqui que está apertando a minha mão foi ano passado. Fiquei bastante emocionado, chorei absurdamente. Aquele cara que vocês viram lá no primeiro slide, que era o Will Smith, é esse cara aqui, que é o Chris Gardner, né? O cara que fez A Procura da Felicidade. Eu fui no evento para 10 mil pessoas. Caraca, muito bom, cara. Gilvan, eu tô te invejando um tanto, menino. Imagina. Muito legal. Obrigado. História linda, né? Que bacana. Obrigado. Só um aviso só, para quem for inventar moda de assistir o Em Busca da Felicidade, o filme é excelente, mas toma uns 2 baldes d'água primeiro, porque vocês vão desidratar de tanto chorar. Maria, esse é para você. Verdade. Bebe água antes, tá? Porque senão você não vai aguentar, não. Todo mundo sabe que eu preciso beber água, eu não consigo falar. Tem um copinho de água quando eu falo desse assunto. Mas eu demorei 12 anos para apertar a mão do Chris Gardner. E para você que está aí sentado com suas dificuldades, as pessoas às vezes não acreditam que você vai conseguir. Cara, não desistam dos seus sonhos. Eu fui no evento para 10 mil pessoas, eu não era o convidado para falar, ninguém nem sabia que eu existia lá no evento. Mas com uma série de determinação e ajuda de muitas pessoas, eu consegui chegar para falar com o Chris Gardner. Fiquei muito emocionado. Acho que esses minutinhos finais eu queria só falar o seguinte para vocês. Aconteça o que acontecer, não desistam dos seus sonhos. Vai demorar, não vai ser fácil, vai ter dias bem difíceis, dias que você vai pensar em desistir, dias que você acha que não vai ser capaz, mas, cara, não duvidem dos seus sonhos. Se alguém um dia me falasse que o cara que eu vi o filme, eu ia apertar a mão dele e agradecer a ele, em inglês principalmente, né? Tive que falar com ele em inglês, eu não acreditaria. Nem que eu iria para a Europa com tudo pago para fazer uma palestra para investidores suíços, né? Então, não desistam dos seus sonhos, essa é a grande mensagem. E eu sempre falo o seguinte, podem tirar tudo de vocês, mas não pode tirar o seu conhecimento, a sua força de vontade. Então, invistam no conhecimento, façam os seus cursos, participem dos eventos e continuem lutando. Era um pouquinho disso, eu falei um pouquinho rápido, eu sei que vocês têm horário, mas queria agradecer mais uma vez a Maria, pedir desculpa alguma coisa. Obrigado. Que carinho, assim, eu só tenho a te agradecer, eu realmente, assim, essa doação, né, que você está fazendo, o Ronaldo também, bato palma de pé, que o Ronaldo realmente assumiu aí, a gente rapidamente, né, você teve seu desafio aí pessoal, Ronaldo rapidamente, não, eu participo para não deixar os alunos aí sem essa oportunidade. Agradeço, Ronaldo, assim, extremamente didático, bacana, um assunto super importante, né? A gente está atravessando aí os mares agitados, mas o que eu acho que, assim, o que eu tenho buscado trazer, né, para os nossos alunos, o Alexandre, todos os professores, todo o time pedagógico, é trazer essa mensagem realmente de esperança, de que vai dar certo, que o mundo parou, mas o nosso conhecimento não. Quem está se mantendo estudando, aberto para novas... eu nunca pensei em educação financeira, em de repente trabalhar com isso. Quem sabe? Quem sabe, Gilvan, a sua história. Por isso que eu te pedi, conta a sua história, porque às vezes tem gente que não deve nem acreditar.
e de repente trazer uma ponta de esperança para quem nesse momento está se vendo assim, eu não sei fazer nada, eu já tenho 20 anos, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40. Cara, sempre é possível, né, Gilvan? Sempre assim, é possível. De verdade, eu te O agradeço. Ronaldo fala muito sobre isso, eu quero... sabe? Oi? O Ronaldo fala muito sobre isso, sempre é possível. Isso. E eu queria deixar aqui um convite para vocês. A história do Ronaldo também é incrível, eu não conhecia, né? Um professor de geografia que de repente se apaixonou pela educação feminina, né? Por esse lado, e está aí mandando bem pra caramba. Então, o que eu queria deixar aí? Um convite para vocês já. A gente alinha depois depois eu te ligo, Gilvan, para a gente marcar uma nova semana que vem, que eu acho que os alunos com certeza aí vão, e a gente dá oportunidade para um novo assunto, para aprofundar talvez mais. Deixo aí esse convite para vocês. Aproveito para pedir para o time aí, o Alexandre vai deixar uma pesquisa da avaliação que a gente sempre faz de toda a aula, e peço, se fez sentido para vocês, quem está aí assistindo, né, o André, o Bruno, a Gabriela, a Karen, todos os alunos aí, a Tati, quem assistiu e achou que fez diferença para eles, saiu aqui com conteúdo, coloca no grupo dos alunos, porque assim, o nosso maior desafio hoje, Gilvan, está sendo trazer essa galera para assistir o a mais. A pessoa, mas eu estou pagando pelo curso de Excel, eu estou pagando pelo curso... Ok, mas a gente está querendo proporcionar mais. Over delivery. Sim. Então, aproveite, né? Faça a sua parte de assistir. Então, eu acho que um depoimento genuíno de um aluno realmente falando o que gostou, se valeu a pena, pode motivar mais alunos aí a participarem. Tá bom?